Morte acabou de ser confirmada, gente, tá? E essa notícia abalou as estruturas da política em Brasília e principalmente no judiciário. Outra notícia mega importante, gente, tá? Situação de tortura que acabou de ser exposta em Brasília complica e muito a situação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Situação de tortura complica Alexandre de Moraes. É uma bomba que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. Outra notícia mega importante. O STF acabou de tomar decisão sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Agora, neste exato momento, o STF, após novas informações, acabou de tomar nova decisão sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Essa informação também vai estar aqui nesse boletim. E o advogado de Donald Trump, você se lembra o advogado do Donald Trump, aquele branquinho que tem um português impecável? Pois é, ele partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e explodiu uma bomba que está prestes a explodir no colo do ministro Alexandre de Moraes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é que Alexandre de Moraes, o todo-poderoso do STF, acabou de ser abandonado. Alexandre de Moraes acabou de ser abandonado, basicamente descartado por um grande aliado, e eu faço questão de trazer essa notícia que acabou de ser confirmada aqui no portal de notícias Metrópolis, e vou trazer assim, ó, nos mínimos detalhes. E, por fim, Alexandre de Moraes sendo humilhado e desmentido pela Polícia Federal e pela Folha de São Paulo, gente, tá? Sim, a Polícia Federal acabou de desmentir e a Folha de São Paulo também desmentiu o Alexandre de Moraes. É humilhação em dobro para o Moraes, que eu vou trazer também a partir de agora nesse boletim. E claro, gente, tá? Uma bomba contra o Lula que chocou Brasília nesse dia de hoje. Novo escândalo contra o Lula acabou de explodir. E assim, gente, basicamente é o último prego no caixão da candidatura do Lula nesse ano, que não vai sobrar nem pó para desespero da esquerdalhada, gente, tá? Vou trazer também essa informação para vocês. Gente, rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Já dando início aqui às informações, né? Final de semana. O pessoal aí tá bem agitado, todo mundo com pressa, então já vamos dar início aqui com as informações. Título de informação que eu fiquei assim, chocada. Isso aqui, ó, cela de 6 metros quadrados e 6 refeições. A rotina de Daniel Vorcaro na penitenciária federal. Ou seja, o Daniel Vorcaro, que é um bandido, que é um criminoso, que é um ladrão, que é um larápio, que é um pervertido, ou seja, tem outros crimes aí, cometeu crimes, invadiu, né, um sistema, hackeou, invadiu o sistema da Polícia Federal, do Ministério Público, da própria Interpol. É um criminoso, assim, do alto escalão, um criminoso perigosíssimo, né? O Daniel Vorcaro, olha como que ele está sendo tratado pela justiça no Brasil. A cela do Daniel Vorcaro, que realmente é um criminoso, porque Felipe Martins, o que tem, segundo a defesa dele, o Dr. Jeffrey Chikine, foi uma inserção falsificada de que ele entrou nos Estados Unidos, sendo que ele nem entrou. Ou seja, foi preso injustamente. O Felipe Martins, ele não roubou, ele não matou, ele não é um criminoso da mais alta periculosidade. E o Felipe Martins está sendo tratado, gente, pior do que cachorro. Porque eu acho que o Alexandre de Moraes não faria nem um cachorro seria tratado pelo Moraes como o Felipe Martins está sendo tratado. Agora vem o Daniel Vorcaro, que é esse bandido, segundo aí as investigações, roubou de velhinhos acamados, além de invadir o sistema da PF, polícia, da Interpol, do Ministério Público, ou seja, um criminoso, um bandido de carteirinha. Aí não, o Vorcaro, não. Aqui no Brasil, assim, bandido é tratado com respeito, bandido é tratado com carinho, bandido tem questão humanitária, tá? Porque bandido tem. Então, assim, gente, eu fico furiosa, eu fico indignada com isso. Por isso que eu tive que trazer essa informação. Então, pro cara receber uma cela, né,
Uma cela melhor, ele tem que roubar dos velhinhos, de acamados. Tem que dar um rombo de mais de 40 bilhões. Aí sim ele vai ser tratado com o maior luxo que pode dentro de uma penitenciária federal. Aí sim. É chocante, gente, é chocante. Vamos lá, gente, porque tem mais para trazer aqui para vocês. Agora ela, Marina Helena, gente, tá? Marina Helena partiu para cima do Lula e do Lulinha sem dó e nem piedade e expôs uma bomba em pleno ano eleitoral. Imagina o desespero que tá do lado de lá. Mal essas contas foram abertas e tá melhor do que minissérie da Paramount. Da Netflix não, porque a Netflix é muito boa. Lembrar que o Lulinha tinha recebido a empresa dele, a GameCop, mais de 280 milhões, né? Na época ali que teve a Lava Jato, que estava investigando aquela relação dessa empresa dele, porque ele se transformou, na palavra do Lula, Ronaldinho dos negócios, né? O filho era um Ronaldinho dos negócios. E ali tinha um contrato com a Oi, então tinha toda uma questão ali que teve da investigação na Lava Jato do que aconteceu ali, né? Se tinha alguma coisa relativa a tráfico de influência. A gente sabe que o Ronaldinho dos negócios já movimentou bastante dinheiro. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, olha, gente, mal essas contas foram abertas e tá melhor do que minissérie da Paramount. Da Netflix não, porque a Netflix é muito woke. Porque o que saiu hoje? Que ele repassou dinheiro para um contador ligado ao PCC, João Muniz. Só pra gente lembrar aqui, tem já 2 investigações correndo em relação a isso. Ele transferiu dinheiro já com essas investigações em curso, que fala ali de que ele está envolvido com lavagem de dinheiro lá de combustíveis para o PCC e que seria braço direito também de um outro membro do PCC. Então, olha o nível das investigações que esse contador está metido agora. Lembrando que lá atrás ele já foi também contador do Lula. Lulinha já transferiu também mais de 700 mil reais ali para o teoricamente dono do sítio Atibaia, né, o Suassuna. E também transferiu para Calil Bittar 750 mil reais, aquele envolvido em todos os escândalos do MEC. Aliás, nesse daí também, a ex-mulher do irmão também foi uma das investigadas nesse escândalo aí do MEC. Então, assim, mal começou, já tô aqui com a pipoquinha. Essa questão do Dino ter suspendido a quebra de sigilo, eu diria que nesse caso me preocupa menos, por conta disso as coisas estão vazando finalmente no nosso país, né? Então, a Polícia Federal, a gente sabe como aconteceu, por exemplo, ali na Lava Jato. A gente ficava sabendo pelo jornalismo independente, a gente ficava sabendo das coisas por conta de um jornalismo bem feito. E agora essa história toda começa a vazar. Então a gente já sabe, mal as contas apareceram ali, a gente já soube de um monte de coisa. É, gente, agora eu vou repetir até a frase do Demétrio lá da Globo News. A casa caiu para o Lulinha, o filho do Lula, gente. Agora, era o pior momento para esse escândalo explodir, né? E a Polícia Federal tá aí, tá deixando vazar, gente. Tá aos poucos. As bombas estão explodindo aí, os jornalistas estão divulgando amplamente, muito bem distribuído, para o povo inteiro saber, gente, tá? Para o povo brasileiro não ser enganado novamente por esse partido dos tranqueiras, que é o partido dos trabalhadores do Lula, gente, tá? Tá aí, a verdade tem que ser revelada. Graças a Deus, essa ala boa da Polícia Federal tá ajudando e muito para que esses escândalos sejam expostos, né, para o Brasil inteiro e para a petralhada ficar sabendo, né, pensar bem quem eles vão votar aí no próximo pleito eleitoral. Vamos lá, gente. E o advogado de Donald Trump, que acabou de partir para cima do ministro Alexandre de Moraes. Foi, gente, tá? Mais uma vez, advogado de Trump reage à decisão do STJ sobre Moraes. Ou seja, o STJ mais uma vez blindou Moraes e esta decisão deixou o advogado de Donald Trump furioso. Advogado que atua, né, para a Rumble e a Trump Media, empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Martin DeLuca, reagiu à decisão do STJ de negar o pedido da Justiça norte-americana para citar o ministro Alexandre de Moraes em ação na qual o magistrado é acusado de censurar pessoas residentes nos Estados Unidos. Tá? DeLuca criticou o uso, né, da Convenção de Haia como argumento e o fato de a decisão ter sido tomada em julgamento a portas fechadas. Ele disse o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça do Brasil teria bloqueado um pedido de um tribunal federal dos Estados Unidos para
citar o juiz Alexandre de Moraes, no caso Rumble, por meio da Convenção de Haia sobre a citação e notificação de documentos judiciais extraordinários na matéria civil e comercial, disse Luca por meio das suas redes sociais. Ainda mais extraordinário é que a decisão foi tomada em um procedimento sigiloso e às portas fechadas, né? Criticou o advogado. Na Justiça da Flórida, a Rumble e a empresa Trump Media acusam Moraes de determinar ilegalmente o bloqueio de perfis de pessoas residentes nos Estados Unidos, de americanos, né? Em plataformas também sediadas no país. A carta rogatória solicitando a intimação do ministro do STF foi enviada em agosto. Em agosto. E até hoje o Moraes não foi intimado porque está sendo blindado pela justiça brasileira. É simplesmente inacreditável. E, segundo Martin De Luca, desistir não é uma opção, ele vai continuar partindo para cima do ministro Alexandre de Moraes. E falando em Moraes, gente, tá? Uma tragédia acabou de acontecer. Tá aqui, gente, tá? Um lambedor de botas do Moraes parece que abandonou Alexandre de Moraes. Eu diria até pior, na verdade, ele descartou Alexandre de Moraes, ou seja, Alexandre de Moraes atolado até o pescoço nessa lama desse escândalo do caso Massi, após o vazamento aí dos últimos prints, né, pela imprensa, e parece que o jornalista aqui, o esquerdista, abandonou Alexandre de Moraes, gente, tá? Assim como o Demétrio lá na Globo News, o próprio Guga Noblar acabou de dizer o seguinte, ó, basicamente que, ó, realmente a casa caiu pro Alexandre de Moraes. Depois dessas últimas revelações, Moraes não tem saída. O pior deve acontecer com o Moraes. Vejam só, gente, esquerdista abandonou e descartou Alexandre de Moraes, vejam só. O cara poderia ter feito, não um sistema que o Xandão tinha, só que o Xandão se deu ao trabalho de fazer dessa maneira, que já torna tudo muito estranho. E o fato, claro, do Alexandre de Moraes ficar das 7 da manhã às 8 da noite, no dia que o Vorcaro foi preso, se comportando a se confirmar essas mensagens que vazaram, se comportando como conselheiro do Vorcaro. Parece que o Vorcaro é o Dom Vorcaro, é o poderoso chefão, e o cara que é o conselheiro é o que? É o capo, né? O cara que fica abaixo. Será que aconteceu isso? Porque se aconteceu, é Zé Fini para a reputação, para a imagem, para tudo. Até porque o Alexandre de Moraes disse que não manteve contato com o Vorcaro. Quando saiu a história da esposa dele, 129 milhões, um contrato da Viviane para defender o Vorcaro, o Alexandre de Moraes falou que nunca tinha entrado em campo para atuar em favor do Vorcaro. Foi essa a explicação, não foi? Agora... Foi essa a explicação, só que assim, contradiz, né? Contrasta com o Alexandre de Moraes ter ligado 6 vezes para o presidente do Banco Central na época em que o banco estava ali quase sendo liquidado, né, gente? Tá? Só uma complementação rápida. A gente vê que no dia da prisão do cara, ele atuou. Se isso se confirma, acabou. Se fosse, obviamente, a Viviane apenas falando que o Vorcaro não ia estar nem aí, mas é aquele que é um ministro do STF, que não poderia trabalhar junto com alguém que um dia ele pode julgar, e pior que isso, ali como um conselheiro secreto do cara, aí, meu amigo, é Zé Fini. Vorcaro poderia... Resumindo, né, se for confirmado que o Alexandre de Moraes estava ajudando, sendo um conselheiro do Daniel Vorcaro, segundo o Google... Gente, isso partindo do Guga Noblar é porque a situação para o Moraes está terrível. O próprio Noblar, gente, está dizendo, olha, se isso tudo que foi revelado pela Malu Gaspar, pela Polícia Federal, foi extraído da Polícia Federal, né? Quem descobriu tudo isso foi a própria Polícia Federal. Se isso tudo for confirmado, é Zé Fini. Ou seja, acabou para o ministro Alexandre de Moraes. Quem diria, gente, tá? É para isso que eu pago a internet. Quem diria que um dia eu iria ver o Guga, que é o lambedor de botas de carteirinha do Alexandre de Moraes, sem precedentes, dizendo tudo isso aqui, né, basicamente detonou o ministro Alexandre de Moraes.
O jogo virou, hein, gente? O que será que tá acontecendo? Pois bem, gente, tá? Pois bem, tem mais. Deixa eu acelerar. Nossa, já tá muito longo. Meu Deus, tinha mais informação do Alexandre de Moraes para trazer aqui, inclusive uma que saiu na Folha. Mas deixa eu trazer aqui duas informações extremamente importantes. Uma sobre morte, que foi confirmada agora direto de Brasília, não resistiu e morreu na prisão. Mas antes, deixa eu trazer aqui, gente, uma decisão que o STF tomou sobre soltura de Bolsonaro. Tá aqui. Por unanimidade, para surpresa zero de ninguém, o STF nega prisão domiciliar para Bolsonaro, gente. Essa decisão aconteceu ontem dentro do STF. Ontem com aqueles prints, né, bombardeando a internet no dia de ontem. Quase ninguém falou sobre esse assunto aqui, mas sim, gente, né? Enquanto o Moraes estava sendo bombardeado pela imprensa, pelos youtubers, pelos influencers, pelos juristas, né? O STF estava lá decidindo o futuro do homem mais criminoso da face da terra. Isso aqui é perigoso. Isso aqui para o STF é um homem perigoso. Eles estavam lá decidindo sobre a prisão, sobre a soltura do Bolsonaro. É isso, gente, tá? Isso é o que eu chamo de o poste mijando no cachorro. Aqueles ministros lá no STF julgando esse aqui. É assim... É inacreditável, né? Pois bem, gente. Então, ontem, enquanto o Moraes estava sendo massacrado, fritado pela imprensa, eles estavam lá julgando o homem mais perigoso do Brasil, o Bolsonaro. Tá. E eles decidiram que ele precisa ser mantido ali. Não vou nem ler o restante da matéria, porque assim, gente, é estarrecedor. É um contraste ver o Bolsonaro, gente, sendo julgado por aqueles ministros, pelo amor de Deus, gente, tá? Por Flávio Dino, por Moraes. Ai. Vamos lá, porque tem mais, gente. E agora, gente, estava naquele burburinho, né? Morreu, não morreu, foi... Inclusive tem aquela dúvida ainda, né? Foi queima de arquivo, ele se truicidou, o que é que aconteceu? Mas a notícia foi confirmada, gente, tá? O que antes era uma celeuma, agora foi confirmada. Morreu, gente, o capanga do Vorcaro morreu. Ele não resistiu e morreu. Morre Sicário, o principal cúmplice de Vorcaro. É aquele homem que, além do Vorcaro, sabia de tudo, gente, tá? Além do Vorcaro, esse aqui também era um homem que sabia de tudo. O Vorcaro externava tudo. Inclusive, ele era o cara que era o cara do serviço sujo, né? Era o cara que ia fazer aquilo lá com o Lauro Jardim, que eu não posso nem mencionar aqui no vídeo. Tá aí, gente, tá? O capanga do Vorcaro não resistiu. Luiz Felipe Machado Mourão, né? O sicário morreu às 18h55 dessa última sexta-feira, dia 6. A defesa anunciou o falecimento depois do encerramento do protocolo de morte encefálica, que teve início por volta das 10h15. Tá aí, ele estava internado no hospital Belo Horizonte desde quarta-feira. Na ocasião, atentou contra a própria vida enquanto estava sob custódia. Ele estava sob a proteção da polícia e mesmo assim os incompetentes deixaram que isso acontecesse. Porque para mim isso é incompetência, gente, tá? O cara que poderia revelar muita coisa, abrir o bico, contar muita coisa, segundo aqui as informações, ele atentou contra a própria vida. Tem, inclusive, o Carlos Viana, né, da CPMI do INSS, disse que já pediu apuração para investigar se realmente ele atentou ou se foi uma queima de arquivo. Afinal de contas, trata-se de uma pessoa que sabe muita coisa, né, gente, tá? Que poderia ferrar e lascar com a vida de muita gente em Brasília. Então tá aqui. Em nota, o advogado informou que o corpo está sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos previstos em lei. Ou seja, agora é oficial. O capanga do Vorcaro não resistiu e faleceu no hospital. Esse aqui, gente, eu prometo para vocês que é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. É o jornalista dentro da Globo News confirmando que definitivamente a casa caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Moraes não terá
escapatória dessa vez. Tudo que foi revelado pela Malu Gaspar, né, que prejudicou de forma, sim, sem precedentes a credibilidade do ministro Moraes, e isso foi exposto dentro da Globo News. E uma tragédia pode acontecer com o Moraes a qualquer momento. Assista o vídeo até o finalzinho e não perca nenhum detalhe. Isso é coisa rara de acontecer dentro da Globo News. Vejam só. A casa caiu. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI e do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fez uma nota que enrolava, se referindo a algo que não tem a ver com a informação, que são arquivos que estão na CPMI do INSS. Agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa parar de enrolar. E ele precisa responder a perguntas simples, com respostas simples. É verdade ou não é verdade que o seu celular recebeu mensagens de Vorcaro naquele dia? É verdade ou não é verdade que o seu celular respondeu a essas mensagens naquele dia com textos de visualização única? As respostas, que não se conhece o conteúdo, porque a polícia não tem o celular de Alexandre de Moraes, tem apenas o de Vorcaro. É verdade ou não, portanto, que o celular de Vorcaro conversou com o seu celular no dia da prisão de Vorcaro? Aí pode-se dizer sim, é verdade, ou não, é mentira. Para dizer não é mentira, vai ser preciso refutar a perícia da Polícia Federal. Não é fácil. Mas são essas as perguntas que se colocam para Alexandre de Moraes. Eu concordo inteiramente com o Joel sobre a necessidade absoluta de Alexandre de Moraes ser investigado. O fato de que a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu investigação sobre essas outras relações que já se conhecia já é meio escandaloso. A PGR não pedir investigação agora é um escândalo maior, é um escândalo explosivo. Mas eu insisto, se o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre essa troca de mensagens, ou mentir, porque por enquanto ele enrolou, se ele mentir sobre essa troca de mensagens, ele não pode ser ministro. Não se trata de mentira sobre o que ele foi fazer no fim de semana em algum lugar. Se trataria de uma mentira sobre um caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, tá? Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Vocês viram que ele disse lá no início do vídeo? A casa caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi pego no flagra. Porque aqui, gente, o que é que complica a situação do ministro Alexandre de Moraes? Como vocês já sabem, após a Malu Gaspar revelar prints, né? Porque ela foi lá e revelou prints, né? Primeiro ela trouxe a informação sobre ali algumas conversas do Moraes com o Daniel Vorcaro, que é aquela conversa lá de Campos do Jordão e tal, uma conversa ou outra. Aí o Moraes foi lá e disse que era ilação, que era mentira, que ela estava atacando o STF, a instituição. Aí a Malu Gaspar dobrou a aposta e foi lá, você está dizendo que eu estou mentindo? Então eu vou mostrar prints, eu vou provar tudo que eu disse. Aí ontem ela foi lá, colocou prints, o Brasil inteiro viu esses prints e complicou ainda mais a situação que já estava complicada para o ministro Alexandre de Moraes. Esses prints foram amplamente divulgados por praticamente todos os jornais no dia de ontem. E o Alexandre de Moraes não teve outra saída a não ser dar a explicação. Aí ele emitiu uma nota através do STF dizendo, olha, essas mensagens trocadas lá, essas mensagens que o Vorcaro recebeu, não é do meu celular. Eu não conversei com Daniel Vorcaro. Deu uma explicaçãozinha bem genérica, bem fajuta, mas tão
tão fajuta que nem os jornalistas da Globo News se deram por satisfeitos. Ou como vocês acabaram de ver aqui, o próprio Demetrio dizendo, olha, aquilo ali foi uma enrolação, porque a resposta que o Brasil inteiro quer é: ele conversou ou não conversou com o Vorcaro no dia da prisão do Vorcaro? Essa resposta é simples, é sim ou não. Mas não, nessa nota muito genérica, ele só vem dizer, olha, aquele número que tá lá não é... Mas assim, não respondeu. Não respondeu. E o Demetrio dizendo o seguinte, ele perdeu completo... Aí o Alexandre de Moraes está dizendo que não, né, que ele é inocente, que não conversou com o Vorcaro. Aí o Alexandre de Moraes vai estar comprando briga com a PF, porque isso foi uma perícia de dentro da Polícia Federal. Vocês viram que lá no início do vídeo ele falou, gente, quem vazou, quem expôs isso não foi a CPMI do INSS, né? Basicamente, quem fez isso foi o quê? É um trabalho da perícia da Polícia Federal, né? Isso foi revelado, foi descoberto, isso foi descoberto por uma perícia da Polícia Federal. Agora a pergunta que fica é, o Alexandre de Moraes, com essa nota fajuta, genérica, está dizendo que a Polícia Federal está mentindo? Alexandre de Moraes está peitando e confrontando a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes está atacando, né, a Polícia Federal. E pior do que isso, se ele está dizendo que é mentira, que não era o número dele, que não era ele que estava falando com o Vorcaro, então quer dizer que a Malu Gaspar está mentindo? E agora? O Alexandre de Moraes vai ter coragem de colocar a Malu Gaspar, do jornal O Globo, no inquérito das fake news? Ele vai ter coragem de dobrar essa aposta? Ou melhor, dobrar a aposta, quem dobrou foi a Malu Gaspar, né? Agora ele vai ter coragem de triplicar a aposta e inserir, colocar a Malu Gaspar lá no inquérito do fim dos mundos, lá das fake news. Ele vai ter coragem de triplicar a aposta. Lembrando que recentemente, em uma entrevista aí num podcast, a própria Malu Gaspar disse que ela tem de informação, não é nem a pontinha, não é nem a pontinha do iceberg, que ela tem muito mais coisa para revelar. E aí, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Para o próprio jornalista estar aqui dizendo, olha, a casa caiu para Alexandre de Moraes, é porque a situação é muito pior do que a gente imaginava. É ou não é, gente, tá? Muito bem lembrado. E agora, gente... muito grave. Larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque o que eu vou trazer aqui agora para vocês, eu vou trazer para vocês o requinte de crueldade, de perversidade do ministro Alexandre de Moraes. Com esse turbilhão de coisas acontecendo contra o Moraes, parece que ele decidiu descontar sua fúria no Felipe Martins. Uma situação de tortura pode estar acontecendo com o Felipe Martins dentro da prisão e isso precisa ser exposto, gente, tá? É muito grave o que Alexandre de Moraes decidiu contra o Felipe Martins. Só assistam, gente, tá? Esse vídeo aqui, eu imploro para vocês, assistam e compartilhem esse vídeo o máximo possível, porque o Felipe Martins pode estar sendo torturado dentro da prisão. Quem vai revelar tudo o que está acontecendo é o jornalista Cláudio Dantas, que teve acesso a uma notícia, a uma informação, gente, que eu tô chocada. É estarrecedor. Vejam só. Moraes está submetendo Felipe Martins a condições equivalentes à tortura. Observem isso aqui. Isso aqui é uma trena. O Schaefer disse que a cela tem 2 metros por 1,80. Nessa mesa aqui, onde eu estou, ó, essa mesa aqui, ó, 2 metros está aqui. Ou seja, é um pouco mais, é a minha mesa e meia. A minha mesa tem 1,40 m, tem mais 60 centímetros aqui até o ari, tá certo? Isso no concreto. Isso é 2 metros. Aí 1,80 vai assim, ó. Vai assim pra frente, 1,80 dá mais ou menos aqui, ó. 1,80. Ó, é como se fosse aqui, ó, tá certo? Então, é um quadrado que vai aqui, é como se fosse 2 mesas minhas e meia. Esse é o ambiente onde o Felipe Martins está preso hoje. Ele está preso nesse cubículo de concreto, e não é concreto liso e tal, né? Aquele concreto queimado, é cimento queimado, não, nada disso. É concreto grosso. O Ricardo teve lá e falou assim, é concreto grosso. O telhado é de zinco, é o quê, Schaefer? É telhado de quê? De amianto, telha de amianto é o quê? Além dessas medidas que você mostrou ali, tem uma divisória ali no meio que divide o banheiro ali, né? Que também é vaso e chuveiro.
chuveiro em cima. Então, ainda tem o banheiro nisso aqui. Então é úmido, é uma sauna. Exatamente. Dentro de 2 metros e 1,80 dentro, eles fizeram caber um banheiro. É aquele buraco no chão, é uma privada, é o quê? Não, uma privada com um chuveiro em cima, né? Em cima da privada. De acordo com a lei de execução penal, no artigo 88, a metragem mínima de uma cela individual no Brasil é de 6 metros quadrados. Nós estamos diante de uma cela de quanto? 1,80 por 2, dá 3,6. Praticamente metade de uma cela, do mínimo que deve ter uma cela individual no Brasil, segundo a lei de execução penal. Só que além do tamanho, a legislação e as diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece o seguinte: área mínima, vamos lá, tudo bem, 6 metros quadrados. Cubagem mínima, 15 metros cúbicos. O diâmetro mínimo, 2 metros, mas precisa ter mais 3, né? 2 metros de diâmetro precisa ter para poder fazer 6 metros. Deve conter dormitório, aparelho sanitário e lavatório. O chuveiro pode estar dentro ou fora da cela. Nesse caso aqui, está dentro da cela, em cima da privada. Tem lavatório para lavar a mão? Tem uma pia em frente ao vaso. Condições de salubridade, ventilação, insolação e condicionamento térmico adequado. Então, pelo relato que você nos passou aqui, essa cela do Felipe Martins está absolutamente fora das condições mínimas previstas na lei. Então, eu imagino que vocês precisam denunciar isso ao Conselho Nacional de Política Penitenciária. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vocês podem denunciar isso também para o CNJ, afinal de contas é que existe a responsabilidade aqui da execução penal. Vocês podem denunciar, inclusive, isso ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, da OEA. Vocês podem e devem denunciar isso ao Congresso Nacional, deixando muito claro que o Moraes está submetendo o Felipe Martins a condições equivalentes à tortura. E a justificativa dele, Cláudio, ainda na decisão dele, foi de que a transferência que o Estado do Paraná fez, ela violava o poder jurisdicional de fiscalizar a execução da pena. Por isso ele determinou a volta dele aqui para Ponta Grossa, ou seja, considerando as questões de segurança, dizendo que isso prejudicaria a execução da pena, mas isso daí acabou sendo um ato falho do ministro. Felipe, nem sentença publicada há nos autos. Não foi publicado o acórdão da condenação dele. Ele não está cumprindo pena. Ele é um preso provisório. Resumindo aqui pra você, gente, tá? Num requinte de crueldade, perversidade, de maldade, o Felipe Martins hoje pode estar sendo torturado, gente, tá? E tudo isso com ordem, com aval do ministro Alexandre de Moraes, gente. Eu fico pensando, tem que ser muito cruel pra tomar uma decisão dessa, gente. Você imagina uma pessoa, um ser humano, gente, tá? Um ser humano viver dentro de uma cela, gente, de 2 metros por 1,80. Eu tô simplesmente, assim, chocada com o requinte de crueldade com que eles estão tratando o Felipe Martins. Mas o que mais me chama a atenção, gente, a pergunta que eu sempre me faço aqui na minha cabeça é a seguinte: o que é que o Felipe Martins fez para o ministro Alexandre de Moraes que levou o Moraes a perseguir o Felipe Martins dessa forma sem precedentes? Porque a impressão que eu tenho, gente, é que é algo pessoal. Porque se fosse uma questão de juiz, né, e réu e julgado, mas assim, parece que é algo muito pessoal. Então eu fico me perguntando o que o Felipe Martins fez pro Moraes para que ele tomasse essas decisões tão cruéis e perversas